Boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma live. Vocês que estão entrando aí, Ginalva, Alexandro, Vitor, Bressana Miguel, Andrew Gama. Já já a gente vai começar a nossa live aqui com a Jaqueline. Só aguardando. E virando seu mundo entrou. Neide, a minha mãe também entrou na live. Minha mãe tá todo dia comigo na live. Eles amam. Já já a gente vai iniciar. Esperando aqui a Jaque entrar. Rosane entrou. Seja bem-vinda. Já, enquanto a gente não começa, falar para vocês que as lives que eu estou fazendo é de segunda a sábado, em dois horários, tem dois horários, ou às 15 horas ou às 19 horas. Aí vocês podem estar acompanhando na programação, eu coloco no feed também nos stories, também divulgo nas minhas redes sociais, no WhatsApp, no meu Facebook. Podem compartilhar com amigos de vocês. Aproveita, compartilhe essa live ao vivo com os amigos de vocês. Jader entrou aí, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre dicas para entrevista de emprego, né? Acredito que esse é o momento de preparação aí, esse momento que a gente está na quarentena. Então vamos aproveitar essas dicas para quando a gente for participar do processo seletivo, a gente colocar em prática e conseguir aí a tão sonhada vaga de emprego, né? Duda, Eduarda, seja bem-vinda. A Jaque acabou de entrar aqui, chama ela. Oi, Oi, Léo. oi, tudo bom? Tudo bem? Com você? Tudo ótimo. Que bom. Essa chuva, né, de Manaus aí. Demais. Mas a gente tá aqui, conforme a gente combinou, né, pra gente falar aqui. Eu tava conversando com o pessoal antes. A gente vai comentar hoje sobre dicas, né, para entrevista de emprego aí, o que que a Sim. gente deve fazer, como é que a gente deve agir no momento da entrevista. E muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Ou talvez tenha alguma atitude ali, mas não pensou bem se essa ação foi boa, né? Então esse é o momento da gente esclarecer essas situações. E as pessoas que estão na live, se quiser perguntar, podem ficar à vontade, vai compartilhando a live. A Jaqueline é uma competente profissional aí, minha amiga da Obrigada. pós-graduação. A gente se conheceu na pós, né? E assim, tô trazendo ela aqui para explicar para vocês sobre essas dicas aí de emprego. Então, para a gente começar, queria que você se apresentasse aí para quem está nos acompanhando. Claro, pode deixar. Bom,
Boa noite a todos. Eu espero poder contribuir aí com vocês de alguma forma, de alguma maneira significativa. Meu nome é Jaqueline Souza, eu sou psicóloga de formação, atuo na área organizacional, tenho carreira desenvolvida, né, na área organizacional, analista comportamental, consultora de carreira em recolocação e headhunter também. Tenho aí um know-how bem legal na área de recrutamento e seleção. Já participei de bastante recrutamento e seleção e eu vou poder contar um pouco do que eu vivi e do que eu vivo, né, nos processos de entrevista diariamente. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir perguntando aí que a gente vai respondendo. Atualmente, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Talents Consultoria. Trabalho aí com recrutamento e seleção especializado, recolocação profissional e assessoria na área contábil, fiscal e de tributos, tá bom? Certo. Assim, quero agradecer também, né, Jaque, as pessoas que compartilharam, né, a Sim, nossa bastante gente live. compartilhando. Essa foi uma das lives, assim, que muitas pessoas compartilharam, né? Foi a primeira Legal. live, assim, que eu tive uma meta aí de compartilhamento maior. Então, desde já eu agradeço. Isso é muito importante, né? É importante que as pessoas aproveitem esse momento que a gente está em casa para adquirir um novo conhecimento, aprender algo novo, né? Porque a gente tem que se preparar para esse mercado que depois que passar essa fase, né, que Essa estamos crise, né? vivendo, isso, essa crise que a gente está vivendo, a gente vai atrás do nosso trabalho, as coisas vão voltando aos poucos, né, como estava antes. Então é bom nesse momento a gente se preparar. Então, para a gente Com certeza. começar, né, para a gente começar aqui, já dar as boas-vindas aí para os que entraram, Ederson, Andrade, Ju, Melissa, Gabi Andrade. Então vão entrando aí as pessoas, né? A Rosane colocou aqui muito conteúdo importante, sim. Hoje é um conteúdo super importante, nas próximas lives também vão ter conteúdos importantíssimos. Então eu conto com o apoio de vocês. Para a gente iniciar, eu queria saber já como que a gente se prepara aí para esse processo seletivo, né? Quais são os pontos iniciais aí que eu devo ter? Bacana. O que que acontece? No processo de seleção, a tua preparação ela é extremamente importante, porque vai ser decisivo. A maneira como você vai agir durante um processo de seleção vai ser decisivo para a tua recolocação. As primeiras coisas que eu falo para qualquer pessoa que vem me pedir dica ou para os meus assessorados de recolocação é que para você ir para um processo de seleção, você tem que levar o seu currículo, uma caneta e a sua carteira de trabalho. Aí tem gente que pode pensar, já que, mas poxa, a gente está vivendo uma era digital, a gente envia um currículo, a pessoa tem no e-mail o currículo certo, nós temos o teu currículo no e-mail, nós temos na nossa pasta, porque a gente monta ali uma pasta para cada vaga, né? Então a gente tem ali todo o material que a gente vai precisar. Mas vai que no processo de seleção, dá uma pane no computador da pessoa que vai fazer a entrevista contigo, de alguma maneira ela perde o teu currículo, vai que acontece algo. Você simplesmente vai apresentar o teu currículo, você vai chegar lá e vai falar, já que está aqui o meu currículo impresso. Se você quiser fazer anotações aqui no meu currículo, fica à vontade. Isso vai mostrar que você é uma pessoa comprometida, que você tem responsabilidade com o teu perfil profissional. Leva a tua caneta também, que é uma coisa bem básica, é uma obrigação tua. Tudo que eu vou falar aqui, gente, são coisas que eu já vivi num processo de seleção, entendeu? Então, eu vou contar aqui, vou tentar contar um pouquinho daquilo que eu vivi, dando as dicas para vocês. Então, levar a caneta é obrigação sua. E a carteira de trabalho. Por que levar a carteira de trabalho? Às vezes, quando a gente entra em contato com o candidato para convocar ele para o processo de seleção e a gente fala, olha, traz carteira de trabalho, traz os seus documentos. Gente, é para preencher as fichas que a gente precisa, porque a gente precisa dos teus dados. E a gente precisa ter certeza de que aquilo que está escrito no teu currículo é verídico, entendeu? Então, a gente vai cruzar as informações do teu currículo com a tua carteira de trabalho. Eu já vi contratações serem barradas no momento de assinar a carteira. Por quê? Na hora da entrevista, a recrutadora não cruzou as informações. Na hora da contratação, a gente verificou que aquele candidato estava mentindo.
que ele não tinha experiência na carteira como ele falou, entendeu? Isso é um papel realmente da recrutadora ou do recrutador de realmente verificar se as informações que estão no currículo dele são verídicas e se batem com as informações da carteira de trabalho. E hoje em dia a gente está utilizando também a carteira de trabalho online, né, digital. Aí você pode também só levar no celular, que aí deve ter alguma forma de ver o teu histórico profissional. Outra coisa extremamente importante na preparação é você estudar o seu currículo. Por quê? Às vezes o candidato, ele pede para terceiras pessoas fazerem o currículo dele e aí ele nem sequer leu o que está escrito no currículo. Muitas vezes a gente encontra erros gramaticais no currículo ou às vezes coisas que ele nem fez parte das atividades que ele executava em tal empresa. Então tem recrutadora que ela vai bater as tuas experiências profissionais de uma por uma. Tem algumas pessoas que vão falar somente da tua última experiência profissional. Eu sou o tipo de pessoa que, quando estou fazendo entrevista, eu vou ali de uma por uma, porque eu quero saber o motivo de desligamento de cada empresa que a pessoa passou. E se porventura eu ver que ela vai ficar na dúvida, se ela ficou na dúvida em alguma coisa que ela me respondeu, aí eu vou pensar, poxa, será que realmente ela tem essa experiência? Será que realmente ela executou essa atividade? Então, você não pode, em hipótese alguma, deixar dúvidas na cabeça da pessoa que está fazendo a entrevista com você, entendeu? Outra coisa, nunca vá acompanhado no processo de seleção. Por que que eu falo isso? Porque também já presenciei isso. Uma coisa é uma pessoa que está passando por uma vaga, está concorrendo a uma vaga de menor aprendiz. Outra coisa é uma pessoa que já está no mundo aí corporativo, organizacional há um bom tempo, levar a esposa para um processo de seleção, o esposo, o filho, a filha, entendeu? Não é uma coisa legal, porque a gente imagina que essa pessoa é uma pessoa insegura, entendeu? Antes de mais nada, o que eu quero passar para vocês também? O recrutador, o entrevistador, o gestor, qualquer pessoa que vai fazer a entrevista, ele é um ser humano. E ele é construído de crenças assim como você. Então, ele está sujeito a também fazer pré-julgamentos. Entendeu? Sim. O ser humano, ele julga de maneira inconsciente. A gente olhou para a pessoa, a gente está julgando a pessoa está passando do outro lado da rua, a gente está julgando aquela pessoa sem conhecer. O que eu quero passar nesse momento para vocês é que você tem que ser o mais assertivo possível no teu processo de entrevista, entendeu? Outra coisa, não colocar o celular para tocar durante o processo de seleção, entendeu? O celular tem que estar no silencioso, tem que estar no modo de avião, tem que estar desligado. Se o teu telefone toca durante um processo de seleção, a gente pode pensar, poxa, essa pessoa ela não é tão comprometida quanto deveria. Ou ela se esqueceu de fazer essas coisas. Não é uma coisa legal. Você tem que se preparar para esse momento. Quando você tem a oportunidade de sentar na mesa, de sentar ali na cadeira, na frente da entrevistadora, essa oportunidade ela é tua. Então agarra com o máximo de força de vontade que você puder. E você não pode cometer esses erros. Parece besteira? Parece. Mas se você cometer esses errinhos pequenos várias vezes durante o processo de entrevista, no final nós vamos ter vários erros pequenos que podem se transformar numa coisa grande e que aí podem levantar aquela questão, será que realmente esse candidato, esse profissional, está preparado para exercer essa função? Talvez não, né? Outra coisa muito importante também, Léo, é estudar o perfil da empresa. Tá certo que muitas vagas são trabalhadas de maneira confidencial, principalmente vagas estratégicas. Mas existem várias formas de você também pesquisar. A vaga pode ser confidencial, mas existe ali algumas brechas de você pesquisar mais ou menos para onde que é essa vaga, entendeu? E se porventura você souber para onde é o processo que você vai fazer seleção, se você souber qual é a empresa, gente, entra no Google. Entra no site da empresa, pesquisa sobre a empresa, verifica de qual país essa empresa é original. Aqui nós temos o polo industrial, nós temos diversas multinacionais, entendeu? De vários países. Então, você tem que verificar de que país que ela é original, qual que é o produto que ela mais vende, qual que é o serviço que ela mais vende, qual que é o carro-chefe dela aqui em Manaus, o que a gente produz aqui em Manaus para essa empresa. Qual que é a cultura organizacional dessa empresa, porque os teus valores,
eles têm que coincidir com os valores da empresa. Os teus valores, eles têm que dar match com os valores da empresa, entendeu? Porque assim tem muito mais probabilidade de você fazer carreira na empresa e tem muito mais probabilidade de você ser assertivo na hora das perguntas. Porque quando a gente deixa aberto qual é a empresa que você vai participar do processo, a gente já está te dando uma dica. Faz o teu dever de casa, estuda, entra no site, verifica qual é a nossa cultura, porque nós vamos te perguntar sobre a empresa. Então, isso é o básico que uma pessoa tem que fazer quando ela sabe qual é a empresa que ela vai passar por processo de seleção. Outra coisa também muito importante é o teu marketing pessoal. No processo de entrevista, você tem que saber se vender. Se você não souber se vender, você pode ser um excelente profissional. Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Se você não vier com referências, dificilmente, se você souber se vender, você vai conseguir evoluir no processo de seleção. Então, aparência, higiene pessoal são extremamente importantes também. As dicas que eu sempre dou para os meus assessorados: cabelo sempre penteado, unhas limpas, homens com a barba feita, roupas sem furos, sem manchas, bem passadas. E muito cuidado com uma questão muito importante, muito cuidado com o hálito. Parece bobeira também, né? Mas eu já reprovei um candidato por isso. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê. Eu estava trabalhando uma vaga de liderança. Era uma vaga para um engenheiro que ia ocupar ali um cargo de liderança e ia ter uma equipe de 10 pessoas. E aí marquei a entrevista com o candidato. Tinha uma coisa bem específica dessa vaga, que é o inglês fluente. E convenhamos que aqui na nossa região não é muito fácil de encontrarmos pessoas que tenham o inglês fluente, né? E aí encontrei esse terceiro candidato. Eu falei, nossa, é esse candidato. Aí chamei para o processo de entrevista. Quando eu comecei a fazer o processo de entrevista, foi muito constrangedor para mim e para ele. Porque geralmente você faz entrevista numa sala pequena, as salas não são grandes. O ambiente ficou com um cheiro bem complicado. E aí o que eu fiz? Eu apressei a entrevista para terminar logo. E aí o que veio na minha mente no final da entrevista? Como que eu vou repassar esse candidato adiante? Como que ele vai se reportar à chefia e como que ele vai conseguir fazer a liderança dessa equipe se a equipe não vai conseguir passar 2 minutos perto dele? Então, você tem que ter cuidado com esse tipo de coisas. Eu sei que tem pessoas que têm problemas estomacais, então tem que tomar um cuidado, tem que cuidar da saúde, coloca uma balinha antes de ir para o processo de seleção. Tem que tomar cuidado com essas coisas básicas. E outra coisa também é a pontualidade. É uma coisa muito clichê, né? Mas quando a gente marca a seleção, eu marco com 10, 5 chega atrasado e 5 chega no horário. É uma coisa clichê, mas todo mundo comete, a maioria das pessoas cometem esse mesmo erro. Então, é muito importante você chegar de 15 a 20 minutinhos antes de iniciar o processo de seleção. Esses minutinhos antes não é uma hora. Pode chegar 1 hora antes. Não pode chegar 1 hora antes. Por que não pode chegar 1 hora antes, né? Se a pessoa marcou com você às 14 horas, é esse momento que ela tem para te atender. Por quê? Nós temos que ser autogerenciáveis, nós temos que gerenciar o nosso tempo. Então, a recrutadora ou o gestor, eles têm outras coisas para fazer antes das 14. Foi esse momento que ele reservou para ti, entendeu? Pesquisa qual o trajeto que você vai fazer. Você vai passar por uma entrevista lá no distrito, é um lugar que você nunca foi. Coloca no Waze. Ele faz o cálculo de quantos minutos você leva para chegar até esse determinado local. Vou de ônibus. Mais um motivo para você pesquisar o trajeto para você chegar no horário. Se porventura, cheguei 1 hora antes do processo de entrevista, fica próximo dali. Quando der os 30 minutinhos, vai lá e toca na campainha e anuncia que você chegou. Não precisa chegar com 1 hora, tá, gente? 15, 20, 30 minutinhos tá ótimo. Porque você vai mostrar o quanto você é comprometido com essa vaga e o quanto você realmente quer essa vaga. Outra coisa muito importante é que você tenha uma boa noite de sono na noite anterior. Por quê? Muitas vezes, nós chamamos para o processo de seleção e nós já fazemos a entrevista e já aplicamos teste psicológico. Se você não teve uma boa noite de sono, se você consumiu algum tipo de bebida alcoólica na noite anterior,
você vai ter um rendimento muito ruim no teste psicológico. São variáveis que vão fazer você reprovar. O sono, a sede, a fome, são coisas que podem fazer você reprovar no processo de seleção. Então, vá bem alimentado também. Você não precisa, claro, comer coisas que vão te fazer passar mal ou comer exageradamente, mas você tem que ir bem alimentado para um processo de seleção. Porque também, às vezes, quando são vagas que o gestor me solicitou ali 20 vagas para entrar na semana que vem, eu vou ter que fazer um processo de seleção mais acelerado, né? Eu vou usar aí os meios de inteligência artificial, vou convocar o pessoal para fazer entrevista, teste específico, teste psicológico, tudo no mesmo dia. E isso vai ser demorado. Então, você precisa ter paciência, você precisa ir bem alimentado e você precisa ter uma boa noite de sono no dia anterior. E jamais, em hipótese alguma, consumir bebida alcoólica. E outra coisa também, se você é uma pessoa que é extremamente ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu fico muito agoniado, na noite anterior, tenta fazer algo que te relaxe, tenta ler, tenta fazer uma reflexão, alguma meditação, evita café também durante a noite, que isso aí vai te ajudar. E no outro dia, tô muito ansiosa, faz técnica de respiração. Vai no banheiro antes de começar o teu processo de seleção. Respira, inspira profundamente, pelo menos aí umas 3, 4, 5 vezes. Não Lá no sabia banheiro dessa sozinha. técnica, não. Faz isso. Isso é comprovado cientificamente que você vai enviar mensagem para o teu sistema nervoso central que tá tudo bem. Aí o que ele faz? Ele envia de volta para o teu corpo. E aí você vai conseguir relaxar e vai conseguir ficar menos ansioso para o processo de seleção. Outra coisa extremamente importante, seja educado com todos, educado ou educada com todos no processo de seleção. Eu costumo falar para os meus assessorados, a partir do momento que você pisa na recepção de algum local, você já está sendo observado. Se você foi mal educado, se você destratou a recepcionista, você pode ter certeza absoluta que a recepcionista vai contar para o teu recrutador. Porque, às vezes, nós mesmos vamos lá e questionamos. Olha, como é que o fulano se comportou aqui na recepção? Entendeu? Às vezes, a gente pede para as pessoas que estão na recepção observar os nossos candidatos. Então, você já está sendo observado. Você não pode ser mal educado, você não pode ser rude, você não pode ser egocêntrico nesse momento. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com essas questões. Certo. A gente iniciou aqui os pontos iniciais, né? Nós estamos falando no tema da nossa live de hoje, como se preparar, né, para a entrevista de emprego. A Jaqueline está trazendo aqui algumas dicas para a gente aproveitar essa quarentena para conhecer, aprender e quando houver o processo seletivo aí, depois dessa crise que estamos passando, a gente aplicar. Sim. E aí a gente vai agora para uma questão que é super importante, que você já iniciou, né, comentou, que são os comportamentos, né, que a gente tem durante esse processo seletivo. E também, Jaqueline, é muito visível a gente perceber os comportamentos nas dinâmicas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente consegue observar várias coisas na dinâmica. O que acontece? As dinâmicas de grupo, elas geralmente são direcionadas. Por exemplo, eu estou trabalhando uma vaga para liderança, eu vou querer observar o quê? Liderança, né? Só que tem aqueles que se destacam de maneira negativa, entendeu? Sim. Que eles querem ser o centro das atenções de qualquer jeito e querem ofuscar o brilho dos outros. Mas aí a gente está observando. Tem dinâmicas, eu estou concorrendo a uma vaga de propagandista, de vendedor, o que a gente vai observar? A gente vai observar como é que ele vende, então a gente vai aplicar dinâmicas voltadas para vendas. Eu quero observar o relacionamento interpessoal, então eu vou aplicar dinâmica voltada para o relacionamento interpessoal. Então essas dinâmicas, todas elas têm um objetivo, a gente está observando uma coisa em questão. A gente está observando o comportamento da pessoa como um todo, entendeu? Sim. E essa questão do marketing pessoal vai envolver o comportamento também. O comportamento ele vai influenciar de maneira direta também no teu processo de seleção. A gente que é da área, a gente costuma notar uma coisa.
A gente geralmente contrata uma pessoa pelo perfil técnico dela e demite ela pelo comportamento, entendeu? Porque muitas vezes também a pessoa se vende muito bem no processo de entrevista, no processo de seleção, Sim, e aí quando ela é contratada, ela é uma coisa totalmente diferente daquilo que ela mostrou no processo. Aí o que acontece? sim, Ela não se encaixa na cultura daquela empresa. E aí, automaticamente, se a gente não conseguir resgatar, se a gente não conseguir trazer essa pessoa para a nossa cultura, moldar o comportamento dessa pessoa, a gente vai fazer o desligamento dela. Quando a gente tem uma vaga, Léo, nós temos o perfil técnico e nós temos o perfil comportamental. Quando nós selecionamos os nossos 4, 5 candidatos, digamos que eu tenha uma vaga, e aí eu vou selecionar 5 currículos para participar do meu processo de seleção. Esses 5 currículos, eles têm o perfil técnico muito parecido uns com os outros. O que vai diferenciar eles? É o comportamento deles. Isso aí eu vou observar quando eles vêm até mim, quando eles vêm até o meu processo de seleção. E no momento, nesse cenário que a gente está vivendo, a gente está fazendo sim, também muita entrevista online, a gente está fazendo muita sim, entrevista por vídeo, a gente pede o vídeo currículo dos candidatos e ainda assim a gente consegue fazer uma observação do comportamento desses candidatos, entendeu? Uma outra coisa também que a gente observa, o comportamento dos candidatos nas redes sociais, entendeu? sim, Isso daí também é importante. Aí a pessoa pode pensar, mas os recrutadores olham as nossas redes sociais? Olhamos. Nós olhamos as redes sociais para saber o teor do conteúdo que as pessoas postam, o que sim, essas pessoas estão postando, entendeu? Isso também é muito importante. Então, no processo de seleção, quando a gente fala em comportamento, nós queremos o quê? Nós queremos pessoas que sejam respeitosas, nós queremos pessoas que sejam simpáticas, nós queremos pessoas que sejam responsáveis, pessoas que atendam ao nosso perfil técnico, que é tudo aquilo que são os pré-requisitos que a gente precisa para ocupar um cargo. Nós queremos uma pessoa que atenda ao nosso perfil comportamental, pessoas motivadas, pessoas ágeis. Vai depender muito de vaga para vaga, entendeu? Cada gestor vai lá, ele escreve qual o perfil da vaga que ele quer, qual o perfil comportamental exato que essa pessoa quer, e aí a gente vai trabalhar em cima desse perfil. Uma das coisas que a gente vai observar também é o dress code, que é o quê? O código de vestimenta. Toda empresa tem o seu código de vestimenta, entendeu? Então, quando você vai passar por um processo de seleção, se você souber para qual empresa que você está participando do processo, pesquisa como essas pessoas dessa empresa se vestem. Hoje em dia, você entra no LinkedIn, o que mais você vê é foto dos funcionários. Então, você sim, vai ver como que essas pessoas se vestem, como que elas se comportam. É muito importante também você pesquisar se realmente os valores daquela empresa estão sendo colocados em práticas dentro daquela empresa. Se você, de repente, tem um contato de alguém que trabalha na empresa que você vai fazer a entrevista, pesquisa. Porque às vezes também tem muita empresa que faz muito merchan, que nas redes sociais sim, é uma maravilha. Mas aí quando você vai adentrar, é uma coisa totalmente diferente. E aí você acaba se frustrando e você não consegue ter o rendimento que você deveria. Então, tem que prestar atenção nessas coisas, tem que prestar atenção na maneira como você vai vestido para o processo de entrevista. Você tem que pensar que quando você vai fazer uma entrevista, você tem que ir vestido como se você estivesse indo para o seu primeiro dia de trabalho. Nós, mulheres, nós temos um pequeno problema aí de como se vestir para um processo de entrevista. Por quê? Porque a gente pode se reinventar de várias maneiras nos nossos looks, né? O homem é muito um padrão. É calça, camisa, sapato. É isso que ele vai vestir. Então, ele só vai ver ali qual a cor adequada e tudo mais. A mulher não, ela pode colocar vestido, ela pode colocar saia, ela pode colocar mini saia, ela pode colocar decote. Ela pode se vestir de diversas sim, formas. Então, tem que ter todo um cuidado. Evitem cores extravagantes. Evitem perfumes muito fortes. Até porque tem pessoas que têm sinusite, que têm rinite. sim. Quando você usa um perfume muito forte, é um pouco complicado, porque se a pessoa tiver alergia, ela não vai conseguir fazer a tua entrevista como deveria. Ela vai É, fazer de tudo para que a entrevista termine logo. Então, evitar estampas exageradas, os perfumes, decotes. Mulheres, evitem decotes.
muitas joias, muitas bijuterias, roupas curtas, sapatos muito altos. Até porque se você for fazer entrevista numa fábrica aqui em Manaus, você não vai entrar de salto, porque não entra, entendeu? Lá eles têm as regras, eles têm as normas de segurança, você só entra de sapato fechado, de tênis, não entra de jeito nenhum. Outra coisa é a maquiagem. A gente sabe que a maquiagem, ela favorece, né? Ela dá ali um aspecto de um rosto melhor, mais saudável. Mas você não pode exagerar na maquiagem de jeito nenhum. É maquiagem básica. Não precisa fazer aquela make de blogueira, entendeu? Que é aquela make muito bem elaborada, com muitas cores. É uma coisa bem básica mesmo. A gente tem aqui o código de vestimenta, né? Tem um estilo mais formal, que é o quê? Para os homens, o terno, a gravata, o blazer, camisa e calça social. A mulher também pode colocar camisa e calça social, vestido. Vestido sempre de comprimento adequado, sempre. Tem que tomar cuidado para isso. Terno e gravata, você também tem que tomar cuidado. Qual a vaga que você está concorrendo? Sim. Entendeu? Porque você tem que verificar, você está concorrendo uma vaga executiva, você está concorrendo uma vaga para ser um advogado em um escritório, você tem que analisar esses contextos, entendeu? E temos também um estilo mais casual, que é a calça jeans, pode até mesmo ser a camisa social e uma calça jeans, que é uma combinação muito excelente. Então tem que tomar esses certos cuidados. Outra coisa que envolve o comportamento é estabelecer o rapport com o teu entrevistador. Para quem não conhece, o rapport é uma palavra de origem francesa, que significa trazer de volta. É você conseguir estabelecer vínculo com aquela pessoa que está fazendo a entrevista. É você fazer com que o entrevistador tenha empatia por você e você também tem que ter empatia pelo entrevistador. É você conseguir fazer uma conexão. Eu te garanto, se você conseguir estabelecer um rapport com o entrevistador, você tem mais chances de evoluir no processo de seleção. Ok? E isso é muito, falando sobre isso, né, é muito importante porque a gente já falou sobre tanta coisa, mas estou deixando tu falar porque eu não quero interromper. Às vezes eu falo muito, tu pode me interromper. Eu participei, né, de um processo seletivo, ele era com muitas pessoas mesmo, eu acho que tinham umas 100 pessoas ali ou mais. Nossa. Né, era a empresa de distrito, né, e aí a gente tinha acabado de sair do ensino médio e a gente foi, né, para participar desse processo seletivo. Eu fui selecionado na minha escola, né, eu era um dos melhores alunos ali da escola e eu fui selecionado para ir participar dessa empresa, né, desse processo seletivo. E aí durou um dia todo. E lá a gente fez vários testes, a gente fez testes psicológicos, fez testes auditivo, olfato, paladar. Assim, foi bem diferente porque eu nunca tinha participado, né? Mas a gente pode ver que cada empresa ela tem a sua dinâmica e também a partir desse momento do processo ela tem essa preocupação, né? Com essa pessoa que está ali em saber como ela é realmente como um todo, né? Aí tinha as dinâmicas que você falou mesmo, sobre para ver se você é proativo. Isso, se você é proativo, se você tem um perfil de liderança, como é que você... Então é bastante interessante ficar atento, né? Nessas questões. E sobre essa questão do rapport que você falou, em um outro processo seletivo que eu fiz, eu percebi que o meu rapport com o do recrutador não deu certo. Não rolou. E ali não rolou, eu acho que... Não, por mim, tipo assim, eu não criei nenhum bloqueio, né? Talvez ele tenha enxergado que talvez eu tivesse mais habilidades e a vaga era para uma pessoa que está iniciando, né? Não sei, alguma coisa. Mas eu percebi em um momento que ele, tipo assim, deixou, né? Pô, não vai dar não, acho que outra pessoa é melhor, e aí eu já percebi, eu fiquei matutando muito, né, depois que eu saí dali, e aí você falou sobre isso agora e eu me recordei, né, que realmente essa questão do rapport, ela é muito importante, quando você consegue ali a conexão, já era, não tem jeito, é você mesmo e pronto. Então, muito importante. A questão da empatia, né? A empatia pelo outro é muito importante.
É por isso que a gente dá essas dicas para a pessoa ser simpático, para a pessoa ser cordial, entendeu? Para ela realmente tentar despertar a empatia da pessoa que está fazendo a entrevista contigo. E muito disso a gente consegue observar através da tua linguagem corporal. Sim. Tu sabia que 55% da nossa comunicação humana é através da linguagem corporal? 38% através do teu tom de voz e apenas 7% as tuas palavras. E a gente tem que tomar Caraca. muito cuidado com esses 7%, que são as palavras, né? Muito Sim. cuidado mesmo. Tem pessoas que vão passar por um processo de entrevista, que saíram de algumas empresas, que ainda está muito latente, digamos assim. Ela saiu de uma maneira que não foi muito legal, está muito latente. Quando ela fala, a fala da pessoa vem com muita emoção. Então, ela faz a expressão facial dela é muito clara. Por exemplo, quando eu faço perguntas para os meus candidatos, o que você tem a me falar sobre o seu antigo chefe? Nossa, essa pergunta ela é crucial no processo de entrevista, porque na expressão facial do candidato, eu consigo entender se ele tinha um bom relacionamento com o antigo chefe dele ou não. Ou então, quando eu pergunto, o que você tem a me dizer da empresa que você trabalhava? Nossa, as pessoas têm dificuldade de falar, as pessoas têm dificuldade, por mais que elas não queiram falar mal, não queiram falar algo que não seja bacana, meio que ela engata um pouco, entendeu? E aí eu consigo verificar, aí desperta aquele negocinho da ideia, tem alguma coisa de errado aí, eu vou investigar, eu preciso saber o que é. Aí eu vou entrar em contato com as referências. Sim. Por isso que é muito importante você ser autêntico Todos no os, processo de todos os seleção. recrutadores de RH se conhecem, né? A gente se conhece e conhece todo mundo, entendeu? E É, aí a gente é liga, igual. a gente entra em contato com os parceiros para saber como é que era, ou então entra em contato diretamente com o chefe, com o ex-subordinado. Geralmente a gente entra em contato com o RH, com o ex-chefe e com o ex-subordinado e com um par da pessoa. São 4 referências que geralmente nós pegamos. Às vezes o candidato, ele pensa, eu vou contar só uma mentirinha ali no meu processo de seleção, que ela não vai saber, ela não vai descobrir. Imagina, a gente está ali diariamente trabalhando com os seres humanos, nós estamos ali diariamente observando o comportamento, trabalhando com o comportamento, a gente vai saber que a pessoa está mentindo. E se nós não soubermos naquele momento, depois a gente vai saber, porque nós temos os nossos métodos de investigação. Então, não adianta a pessoa, no processo de seleção, tentar parecer o que ela não é. Você tem que fazer o recrutador enxergar o teu verdadeiro potencial sem ter que lubridiar, sem ter que contar nenhuma mentirinha. E outra coisa, muitas vezes você agir com naturalidade é muito melhor do que você entrar na internet e ler um monte de coisa que um monte de gente publica, que um monte de gente posta, tirar conclusões precipitadas e chegar lá totalmente robotizado. Às vezes, quando você vai fazer entrevista, que a gente vai fazer entrevista, a gente percebe que o candidato está totalmente robotizado, ele está no automático, só que nós temos as nossas técnicas de tirar ele do automático, entendeu? Nós temos as nossas técnicas de deixar o candidato totalmente à vontade, daqui a pouco ele está contando tudo, daqui a pouco ele está contando coisas que ele não deveria e que vai desclassificar Até ele do demais, processo né? de seleção. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com a linguagem corporal, porque ela vai dizer muito sobre você. Até a maneira como você se senta vai dizer muito sobre você. Sim. Entendeu? Eu lembro de uma vaga que eu trabalhei que era para gerente geral. Um dos maiores cargos que se tem numa empresa, né? Sim. E aí eu convoquei os candidatos, e aí convoquei um candidato, eu deixei, tipo assim, ele uns 10 minutos esperando na recepção. Às vezes nós fazemos isso também propositalmente. Deixei ele uns 10 minutos ele esperando na recepção e ele estava totalmente impaciente. Ele sentou e esticou a perna no meio da recepção. A moça da recepção foi passar, ela teve que passar por cima da perna dele porque ela pediu licença e ele não puxou. Entendeu? Aí o que acontece? Ela foi falar para mim. Tem que falar, na verdade, né? Logo eu percebo que eu tenho um candidato extremamente arrogante. Aí eu vou fazer entrevista, eu aplico o teste psicológico, eu pego as referências, depois eu só vou cruzar as informações daquilo que eu já tinha percebido no início do processo, entendeu?
Outra coisa muito Entendi. importante também, Léo, é a comunicação. A comunicação a comunicação e a motivação são coisas que são pré-requisitos para qualquer vaga. Quando um gestor te procura, quando um cliente te procura, uma das primeiras coisas que eles falam, pessoas automotivadas, pessoas que tenham boa comunicação. Então, no processo de seleção, tem que evitar ser monossilábico, aquelas pessoas que só falam sim, não, talvez. Sim, Pessoas que são prolixas também, não é legal. Tem pessoas que falam muito. Uma entrevista que era para durar 45 minutos, às vezes dura 2 horas, mas é porque a pessoa é muito prolixa. Então tem que tomar um cuidado com isso. Evitar gírias, vícios de linguagem. Esse tipo de coisas podem fazer você reprovar de um processo de seleção. Principalmente se for uma empresa que tem uma cultura aí bastante enraizada, uma pessoa que tem uma cultura muito, digamos, que seja muito firme, muito rígida. A gente vai estar investigando essas questões nos candidatos, entendeu? entendi. Só comentar aqui algumas postagens, né, que o pessoal fez. A Ianca disse que tá amando as dicas. Legal. O Valber Clécio também disse que está adorando as dicas. A Melissa. Muita gente concordando também com o que você está falando. Legal. O Rodrigues deu parabéns também, gostou bastante das dicas. Legal, obrigada. A Dinalva, nossa amiga, Ah, disse que Dinalva. gostou da parte do perfume, né? É incrível, né? O que mais? Porque às vezes a Sim, gente pensa que é besteira, né, Léo? Mas não é sim. besteira, entendeu? Não é besteira mesmo. Essas A questões, elas Poliana podem... disse, a Poliana disse pra gente usar as balas de mentas. Por favor. O que que acontece? É bom a gente ter sempre um potinho, assim, de bala de menta para deixar assim na nossa mesa, entendeu? Aí a gente oferece pro candidato. Pô, você aceita uma Sim, balinha, entendeu? Ou às vezes o candidato mesmo já tem esse insight, ele já vai preparado para essas questões. Mas é certo. realmente muito importante. Algumas pessoas estão entrando agora, a gente está falando sobre dicas para entrevista de emprego, entrevista presencial. Na segunda-feira, já que eu tive uma live com a Samara, que a gente Eu falou. participei da metade, assim, Isso. um tempinho eu A gente participei. falou sobre a parte de currículo, né? Então, desde segunda-feira eu vim criando um cronograma para que os assuntos ficassem em conexão nos dias, né? E ontem eu falei com o Antônio Carlos, ontem não, na terça-feira eu falei com o Antônio Carlos sobre o processo seletivo online, que você até citou um pouco aqui também, que as empresas estão fazendo muito atualmente. Eu estou tentando disponibilizar de alguma maneira essas lives, né? Que já aconteceram para as pessoas que não conseguiram ver, para que elas possam ir lá, né? E assistir e poder comentar depois. Mas a live de hoje é sobre dicas de emprego aí, né, nesse processo, para participar do processo seletivo. Vou fazer uma pergunta aqui. A Melissa perguntou quais são as cores de roupas que podem dar boa impressão logo de cara. É, essa questão das cores, eu sempre dou a dica de cores neutras. O que que são as cores neutras? O preto, o branco, o bege, entendeu? Essas cores, o azul marinho, essas cores que não chamem muita atenção. Porque o objetivo é você vender o teu perfil profissional. Então, o que tem que chamar a atenção é o teu perfil profissional. Porque se de repente você vai para uma entrevista numa empresa que tem uma cultura que seja extremamente formal, e você chega lá com uma camisa vermelha e com várias estampas de outras cores, incluídas no vermelho, várias cores, aí pode ser um pontinho negativo, entendeu? Porque a pessoa pode pensar, será que essa pessoa é uma pessoa muito extravagante? O perfil da nossa empresa não é esse. E é você que tem que se adequar ao perfil da empresa. A empresa, ela não vai se adequar ao teu perfil, entendeu? É você que vai se Certo. adequar ao perfil da empresa. A gente investiga o fit cultural desse candidato, que é para saber se a gente pelo menos consegue moldar ele. Por quê? Mexer com comportamento dói muito.
Então, é muito mais fácil você fazer a contratação de um candidato ou mesmo trazer como candidatos finalistas aqueles que atendem o perfil comportamental do que as habilidades técnicas. Por quê? Habilidades técnicas, a gente faz treinamento, a gente paga treinamento para o funcionário, a gente ensina para ele aprende muito mais fácil do que comportamento. Mexer com comportamento dói e a gente não consegue mudar o comportamento do ser humano de uma maneira muito fácil. Primeiro que ele tem que se permitir. Sim. Então, voltando para a questão das cores, né? Isso aí pode impactar no processo, porque se for cores muito extravagantes, dependendo da cultura organizacional da empresa, você pode não ser bem visto. Então, a dica é usar cores neutras. Usa a combinação de cores neutras, ou então usa o código único, que é a cor única. Coloca uma calça bege, uma blusa bege, coloca uma camisa branca, uma calça azul marinho, entendeu? Coloca cores neutras. Não é legal ir com cores muito fortes. Porque você não sabe, por exemplo, se for uma vaga confidencial, você não sabe de qual empresa se trata. E aí fica mais difícil de acertar. Então, a dica é cores neutras. Certo, Jaque. A Simone disse que é lá do Rio Preto da Eva. Um abraço aí, né? Beijo, Até os Simone. municípios, né, estão nos acompanhando. O Rafael, o Rafael perguntou: quando o entrevistador diz por que devo te contratar, qual é a melhor resposta? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente quer ver se você sabe se vender e quer saber qual que é o teu diferencial. Aí é uma questão de autoconhecimento. Rafael, né, que perguntou? Isso. Aí eu te pergunto, Rafael, o que te diferencia dos outros candidatos? Por que você acha que você é o melhor candidato dentre os outros? O que você acha que você tem que os outros candidatos não têm? Aí entra a questão da inteligência emocional. Você tem que se conhecer, você tem que fazer uma reflexão, uma autorreflexão. É muito legal a gente pegar feedback de pessoas que já trabalharam conosco. Porque essas pessoas, mas você tem que também tem que ter a mente muito aberta para pegar feedback dos outros. Porque muitas vezes a gente não tem a mente aberta e a gente pode pensar que ela deve ter algum problema comigo, deve ter inveja ou algum tipo de picuinha. Às vezes a gente acaba pensando isso, mas na verdade, às vezes a gente realmente corresponde com aquilo que o outro está falando, né? Então é muito bom a gente pegar feedback dos nossos chefes, de quem já trabalhou conosco, entendeu? Não custa nada você chegar lá com o teu chefe e falar assim, olha, eu queria um feedback de como eu estou me saindo. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, eu gostaria de saber para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Então, pergunta dos teus amigos de trabalho, pergunta das pessoas da tua casa, entendeu? Se tem alguma coisa que você precisa mudar, como é que o outro te vê, como que o teu chefe te vê, como que o teu amigo te vê. Então, você tem que se conhecer para responder esse tipo de perguntas. Primeiro de tudo, você tem que atender o perfil técnico e o perfil comportamental. Então, sempre pensa nisso. Quando a gente tem uma vaga, a gente publica ali, eu preciso que a pessoa tenha isso, isso, isso e aquilo, né? Eu coloco ali o que ela precisa ter para ela vir para o meu processo de seleção. Então, você já faz uma autoanálise. Eu tenho isso, isso, eu atendo essa expectativa, então logo eu posso ser um candidato para a vaga. E aí você faz a sua candidatura. Mas você realmente precisa se conhecer para você dar esse tipo de resposta aí. Já que, para a gente finalizar sobre essa questão de comportamento, eu vou te fazer uma pergunta, porque tem algumas pessoas também que estão colocando outras perguntas. Existe algum padrão de comportamento que no processo seletivo possa me ajudar aí a ter sucesso? Olha, eu diria que não existe um padrão. Por quê? As empresas vêm de culturas diferentes umas das outras, entendeu? Muitas vezes eu tenho uma vaga que exige um perfil de uma pessoa mais, como eu posso falar, uma pessoa mais descolada, uma pessoa mais geração Z, entendeu? É um comportamento totalmente diferente da outra geração. Aqui eu posso ter uma pessoa que eu preciso de um perfil totalmente formal. Então, o comportamento dela vai ser diferente da outra. Então, você sempre tem que analisar duas coisas. Qual a vaga que você está concorrendo e qual a empresa que você está concorrendo à vaga. Vou te dar um exemplo aqui. A Tiribins.
A Chili sim, Beans é uma empresa que tem um perfil totalmente descolado, sim, entendeu? sim. Lá, os vendedores, os atendentes são uma galera muito jovial, uma galera muito Estilosa, criativa, né? tatuagem, piercing. Eu brinco que Sim, quanto mais tatuagem, mais piercing você tiver mais dentro do perfil, você vai estar para sim, trabalhar na Chili Beans. Então, e também existem as empresas de cultura asiática aqui no polo industrial, que são empresas que têm uma cultura mais rígida. Então, não existe um padrão. Vai depender do isso. cargo e vai depender da empresa que você está concorrendo à vaga. Certo. A Rosane perguntou como falar sobre nossos defeitos ao recrutador. Legal. A gente sempre faz. Essa pergunta é uma pergunta muito clichê, mas que ela sempre Sim, vai ocorrer. Ela vem de diversas formas. Eu posso perguntar quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos negativos e quais são os seus pontos de melhoria. Quando eu te faço essa pergunta, também é uma questão de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você realmente entender quais são os seus defeitos e os seus pontos negativos. Aí, o que acontece, né? Nós temos vários pontos negativos. Se a gente for sim, colocar ali na ponta do lápis todos os pontos negativos que nós temos, dificilmente a gente vai conseguir se empregar em algum lugar, né? Porque são vários. O ser humano tem muitos pontos negativos, mas também sim, temos muitas qualidades. com Aí você certeza. vai buscar qual o ponto negativo que menos vai impactar nas atividades que eu possa vir a exercer nesse cargo. Entendeu? Porque pontos negativos nós temos vários, mas aí você vai chegar lá e você vai falar: ah, eu sou muito irresponsável. Gente que é irresponsável é ponto negativo que não serve para trabalhar em vaga nenhuma, em lugar nenhum. Sim, Entendeu? Então você vai buscar aquilo que menos vai causar impacto no teu processo de seleção e você vai falar o que você está fazendo para melhorar enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque também não adianta somente você lançar no vento qual que é o teu ponto negativo se você não está fazendo nada para mudar enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, busca aquilo que menos vai impactar no teu processo. Você fala e você fala o que você está fazendo para mudar enquanto profissional e enquanto pessoa. certo. A Melissa perguntou: os certificados EAD têm peso quanto os presenciais? Se eles têm peso, Isso, os presenciais eles têm mais peso, né? Para a gente ser bem sincero. Eles têm mais sim, peso, com certeza. Mas o que acontece? Hoje em dia a gente analisa muito o know-how do candidato e o padrão de comportamento dele, o comportamento dele, entendeu? E aí também a gente vai buscar as referências. Não é isso que vai te excluir, que vai desabonar você de um processo de seleção. Mas o presencial, ele realmente tem mais peso do que o EAD. Isso é fato. certo. O Rafael colocou aqui que ele é formado. Estou formando em administração e meu gerente me coloca no papel de demitir funcionários. Aí já é uma parte de recrutamento, né? Ele pergunta como começar a abordagem ao demitido. Como começar a abordagem? Isso. Olha, o que acontece? Para você fazer a demissão de Eu uma sei que tá pessoa, fora do. Rapidinho. Sei que tá fora do nosso tema, mas se você puder falar aí, né? Já que é uma pessoa que trabalha uhum, nessa área aí, então uma uhum, ajuda sempre é bem-vinda. é, qual que foi a pergunta mesmo? Como abordar? Isso, como é que ele aborda uma pessoa que ele vai demitir? Entendi. O que acontece? Na verdade, o ideal é você fazer uma entrevista de desligamento, né? Você vai Sim, abordar, se você vai chamar uma pessoa para fazer um desligamento, primeiramente você tem que fazer um desligamento humanizado. Você vai ter que chamar a pessoa para conversar somente com a pessoa, a não ser que seja um desligamento coletivo, que você tenha que conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas o ideal é que você tenha uma pessoa na linha de frente que já tenha experiência, que esteja acostumado a fazer isso. Por exemplo, o psicólogo é uma pessoa que faz essa questão das entrevistas de desligamento, né? Mas você tem que pensar em fazer um desligamento humanizado. Chama a sim, pessoa, conversa com ela, você vai explicar o porquê que você está fazendo o desligamento, mas o ideal era que a sua chefe colocasse realmente
uma pessoa que pudesse fazer entrevista de desligamento, que é uma forma mais humanizada de fazer o desligamento, entendeu? Certo. Já que eu acho que a nossa live aqui, ela daqui a pouco vai encerrar, porque Já falta 5. Daqui a pouco falta 5 minutos, né? é E 60 daí. minutos, né? Isso, é 60 minutos que ele dura. E aí, pelo menos aqui na minha contagem, tá faltando 5 minutos para encerrar. E Qual aí que é o último tópico? as pessoas estão perguntando bastante, né? Eu não sei se vai dar pra gente terminar aqui nessa live. Eu queria saber se terminasse essa, a gente poderia continuar na outra. Porque Podemos. tem muitas perguntas aqui, né? Tá surgindo as perguntas aqui. Uhum. E aí, pra gente não deixar essas pessoas sem resposta, acho que seria interessante a gente responder. Ah, É, podemos, com já certeza. Tá bom. Aqui a Evelyn colocou que já participou de várias entrevistas e percebeu que o cabelo também é um ponto observado. A gente comentou isso no início, né? E aí, de Uhum. forma bem breve mesmo, ela perguntou como você orienta aí, com o cabelo preso ou solto? Uhum. É. Como que é o nome dela? Evelyn, Evelyn. isso. Evelyn, vai depender. Geralmente vai depender sempre do cargo e da empresa que você vai participar do processo de seleção. Por exemplo, se você vai participar de uma vaga que você vai trabalhar na produção, vou trabalhar na produção e lá eu vou trabalhar de cabelo preso. Então, faz aí um rabo de cavalo, vai com o cabelinho preso para o processo de entrevista, entendeu? Se o teu cabelo for impactar nas atividades que você vai executar em determinada vaga, em determinada empresa, aí você vai moldar ele conforme aquilo que você vai exercer, entendeu? Mas aí também depende muito de como que você está indo com o cabelo, entendeu? Sim. A Aqui dica também. é usar sempre o cabelo arrumado, entendeu? Sim, Bem certo. penteado, arrumar direitinho, não ir com ele no rosto, entendeu? Entendi. Não Aqui usar o muitos Ale... adereços também. Entendi. Então, a resposta da Evelyn aí, tudo certo. O Alexandre ele perguntou se as recomendações do LinkedIn podem ajudar no processo seletivo. Sabemos que Ajuda. muitos recrutadores olham os perfis dos candidatos. Ele comentou. Ajuda, né? Ajuda muito. Gente, o LinkedIn, ele é o teu currículo online. E acreditem, quando a gente abre uma vaga, o primeiro lugar que eu vou procurar é LinkedIn, entendeu? Então você tem que colocar as palavras-chave no teu LinkedIn. Não é legal você colocar lá em busca de recolocação, não é legal colocar Sim, desempregado, não é legal colocar procurando emprego. Coloca a tua profissão, entendeu? Ou coloca a última profissão que você exerceu em alguma empresa. Porque quando eu for buscar, por exemplo, eu estou buscando um contador, eu vou digitar lá, contador. Eu não vou buscar em busca de recolocação e nem procurando emprego. Aí ele vai me trazer as pessoas que têm as palavras-chave no perfil. Mas o perfil do LinkedIn de vocês tem que estar tão bem arrumado quanto o currículo. LinkedIn é o currículo online. Gente, quem está em busca de recolocação é primordial ter LinkedIn. E é uma rede social que você tem que usar como Instagram. Você tem que olhar de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Tem que ser uma coisa rotineira mesmo na tua vida que está em busca de recolocação profissional. certo, Jack. Só comentando, já que a gente está falando de LinkedIn, eu estou procurando uma pessoa, né, já que vai falar comigo sobre esse tema, né, sobre essa rede profissional que é o LinkedIn, que é super importante a gente ter. E já começou a contar aqui os 26 segundos restantes. A gente vai encerrar essa live aqui, porque a gente ainda tem muito o que discutir, né? O último tópico que é muito importante e a gente já volta, tá bom? Tá bom. Eu vou encerrar aqui. Tá bem.